Olá, eu sou a Fátima, artesã responsável pela Timarte, e essa é a última aula sobre materiais. Hoje nós vamos falar sobre base de corte e cortadores circulares. No mercado você vai encontrar diversos tipos de base de corte. Ela basicamente é uma régua que vai proteger a sua mesa contra cortes de estilete, por exemplo. Existem bases de corte de diversos tamanhos, formatos e espessuras. Algumas bases de corte possuem uma espécie de memória regenerativa, ou seja, quando você passa o estilete por cima dela, ela volta a ser o que era antes. Outras bases já não acontece isso. Quando você passa o estilete nela, ela vai ficar com aquela marcação do corte. Essa base que eu tenho aqui na minha mesa, ela não tem memória regenerativa. Você pode até perceber que ela é bem mais fininha, ó. Ela tem uma camadinha branca por dentro e ela é super levinha. Quando eu passo o estilete nela, ela continua marcada. Essa daqui, ela já possui memória regenerativa, dá para perceber que ela tem uma espécie de borrachinha aqui no meio e quando eu passo o estilete nela, ela não fica marcada. Além de proteger a sua mesa e servir como uma base de corte, ela também é muito útil para fazer medição de peças. Ela geralmente é mais utilizada no scrapbook e no patchwork. O cortador circular parece aqueles cortadores de pizza. Para utilizar esse tipo de cortador, você precisa necessariamente de uma base de corte e de uma régua que seja muito resistente, porque se você passar essa lâmina por cima de qualquer tipo de régua, ela vai acabar tirando lascas. Então, geralmente, para utilizar esse tipo de cortador, nós utilizamos a régua de patchwork. Esse cortador, geralmente, é utilizado para fazer cortes retos de tecido ou cortes mais longos. Ele não é utilizado para fazer, por exemplo, recortes de moldes no feltro que sejam pequenininhos ou com muitas formas. Para esse tipo de corte é necessário usar uma tesoura mesmo. Para fazer medições de peças ou para calcular, por exemplo, distância entre olhinhos e coisas do tipo, nós precisamos usar uma régua. Você pode utilizar uma régua normal de papelaria. Aqui eu resolvi investir nessa régua de patchwork, que é muito bacana. Essa régua geralmente não é muito barata, mas eu achei que foi um ótimo investimento porque eu uso muito essa régua, principalmente porque eu não preciso ficar medindo centímetro por centímetro quando eu preciso fazer alguma coisa. Ela já tem todas essas marcações e facilita bastante aqui no meu dia a dia. Mas Fátima, eu tô começando agora, eu preciso ter uma base de corte, um cortador circular, uma régua de patchwork. Calma, esses itens não são essenciais no início. Na verdade, eles nem são tão essenciais assim. Eles são os facilitadores. E agora, no começo, talvez não seja interessante você ter esse tipo de material. A minha primeira base de corte foi essa daqui, que eu comprei enquanto eu morava lá em Portugal. Na época, eu só tinha dinheiro para comprar uma base de corte desse tamanho mesmo. Depois que eu comprei essa base de corte, que eu comecei a utilizar o estilete por cima dela, eu percebi o quanto que essa régua é útil. E também, quando eu precisava fazer alguma medição, que eu já vinha por cima dela e já estava tudo marcadinho. Depois disso que eu resolvi comprar a base de corte maior, que é a que eu utilizo hoje no ateliê. A base que eu utilizo hoje aqui no meu ateliê, ela tem 40 centímetros por 55 e ela me auxilia bastante. Já o cortador circular eu comprei por curiosidade e eu utilizei 2 vezes. Eu não sei se pra gente que trabalha com feltro e cortes pequenos, esse cortador circular vale a pena. Pra mim, não valeu. Já a régua de patchwork é a minha queridinha. Eu sempre uso essa régua, eu adoro essa régua. Principalmente depois que eu aprendi a usar, com todas as marcações. Pra mim aqui ela é muito útil. E para usar o estilete também, porque ela é bem grossinha e o estilete não danifica essa régua, ao contrário das outras escolares. Então fica muito a seu critério. Talvez agora no início não seja tão interessante comprar, mas fica aí para futuramente se você quiser investir em alguma ferramenta que vai te auxiliar no futuro com maiores quantidades de peças. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Me conta também se você utiliza a base de corte ou a régua de patchwork, ou se o cortador circular faz alguma diferença aí na sua vida, porque na minha não fez muito. Ah,
Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal ativando o sininho para receber as notificações. E até a próxima aula!